Bem, ao longo deste mês nós temos falado acerca da família, de uma forma específica a família sábia. Temos feito um estudo sobre a família no livro de Provérbios, na busca por sabedoria para nós como família do Senhor. E temos aprendido desde o primeiro domingo com o irmão Luís Ortiz qual é a definição bíblica de família. Não é assim? Nós entendemos claramente que mesmo séculos depois do livro de Gênesis, o livro de Provérbios continua a dizer que uma família é um pai, uma mãe, filhos, filhas, irmãos, avós e não outra coisa qualquer que o Estado ou o governo dos nossos dias possa chegar a definir como família. Também esta continua a ser a família que nós como cristãos continuamos a proclamar, a anunciar e a viver. Além disso, quando o pastor Jairo na semana passada veio e pregou aos irmãos, ele ensinou então a importância da educação na nossa família, não é? Nós aprendemos que a educação pública, ela não é neutra. Não é assim? Nós entendemos claramente que ela tem dogmas, que ela tem a sua própria religião e que ela pretende ensinar as nossas crianças de forma integral, em todas as áreas da vida da criança. Então nós recordamos que o ensino bíblico é um chamado aos pais a uma paideia cristã, a levarmos as nossas crianças, a guiarmos as nossas crianças, a ensinarmos as nossas crianças naquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Não rejeitamos a matemática, a história ou qualquer outra ciência que possa ser ensinada neste mundo, mas nós fazemos-lo sempre com a cosmovisão cristã, bíblica. Deus é quem traz todas essas coisas. Ele é o Deus da história, Ele é o Deus da matemática, Ele é o Deus da filosofia e de qualquer matéria que cheguemos a anunciar ou a ensinar aos nossos filhos. Na semana passada, o pastor Jairo espicaçou, como ele próprio disse, a igreja para que possa pensar seriamente sobre educar os seus próprios filhos dentro de uma cosmovisão bíblica. Hoje nós vamos para este terceiro capítulo, também isto depois um dia será transformado num material, num recurso que os irmãos podem ler em casa. Vamos a este terceiro capítulo que é a pureza na família, também a pureza na família. E comecemos com uma preocupação. Também eu gostava de trazer aos irmãos uma preocupação que está presente no coração de qualquer pastor, de qualquer pai, penso eu. Gostaria de recomendar um livro, ele está ali disponível para os irmãos comprarem também. Este livro chama-se Desejo e Engano, o verdadeiro preço da nova tolerância sexual. É um livro do Dr. Albert Mohler, onde ele fala acerca daquilo que está a acontecer ou a ser ensinado, proclamado nas instituições do nosso mundo. Não é só uma realidade norte-americana, mas é também uma realidade na Europa, em Portugal. É interessante que às vezes, a conversar com alguns irmãos do Brasil, eles dizem, mas eu saí do Brasil por causa disso. Pois é algo que está a acontecer no mundo inteiro, como nunca vimos antes. E é uma preocupação. Essa preocupação, ela não é somente dos nossos dias. Ela já está presente há vários anos atrás. Aliás, em 1941, um famoso autor, conhecido por ser este autor desta saga Senhor dos Anéis e Hobbit, ele tinha esta mesma preocupação com os seus filhos. E na sua preocupação pela pureza sexual e moral espiritual dos seus filhos, Tolkien escreveu várias cartas aos seus filhos. Em uma dessas cartas, partilhada pelo seu filho Michael, ele escreve o seguinte: sobre o casamento e as realidades da sexualidade humana. A carta reflete a cosmovisão de Tolkien e o seu profundo amor pelos filhos. Ao mesmo tempo, ele reconhece os graves perigos inerentes à sexualidade desenfreada. Este é um mundo caído, afirmou Tolkien. A perversão do instinto sexual é um dos principais sintomas da queda. Gênesis capítulo 3. A perversão
melhor dito, durante todas as épocas, o mundo tem ido a piores. As várias formas da mudança social e cada novo costume tem os seus próprios, ou os seus perigos, melhor dito, especiais. Mas desde a queda de Adão, o espírito do desejo ou da concupiscência tem andado em todas as ruas e assentado com malícia em todos os lares. Nesta mesma carta, Tolkien escreve o seguinte: o diabo é incansavelmente habilidoso e o sexo é o seu assunto favorito. Insiste Tolkien, ele é tão bom em apanhá-lo por meio de motivos generosos, românticos e compassivos, como é por meio de motivos mais comuns ou naturais. Nesta mesma carta, ele argumentava que os homens não são naturalmente monogâmicos. A monogamia, embora há muito seja fundamental às nossas ideias herdadas, é para nós, homens, uma parte da ética revelada de acordo com a fé e não de acordo com a carne. Ou seja, o que ele está a dizer é que não está em nós o desejo de ser sempre de uma só mulher. Tolkien ensinava nessa carta ao seu filho a importância da integridade do casamento cristão. Ele advertiu o seu filho de que a verdadeira felicidade no casamento exigia um exercício contínuo da vontade. No casamento, há uma exigência da renúncia, ele insistia. Fidelidade no casamento cristão envolve isso, grande mortificação. Para um homem cristão não há escape. O casamento pode ajudar a santificar e dirigir ao seu devido alvo os seus desejos sexuais. As graças do casamento podem ajudá-lo na luta, mas a luta permanece. O casamento não irá satisfazer de uma só vez. Assim como a fome precisa ser mantida à distância por refeições regulares. Apresentará tantas dificuldades à pureza conveniente àquele estado como proverá facilidades. Nenhum homem, por mais que, como jovem, tenha amado verdadeiramente a sua noiva e prometida, jamais vivenciou fidelidade para com ela como esposa na mente e no corpo, sem o exercício deliberado da sua vontade e a sua autorrenúncia. Então este era o conteúdo da carta que mostrava esta preocupação deste autor para com a pureza sexual, moral, espiritual dos filhos. Não tenho dúvidas, esta preocupação que esteve em Tolkien está também em todos os pais presentes nesta sala. Todos nós queremos que os nossos filhos se mantenham puros até o dia em que eles subam ao altar, se essa for a vontade de Deus. Queremos que eles se conservem intactos. Mas os dias são difíceis e por isso estamos preocupados. E deixem-me dar-vos 3 razões, está bem, pelas quais, ou melhor dito, 4 razões pelas quais estou preocupado de forma pessoal. Vamos ir passando, pode ser aí o PowerPoint. Em primeiro lugar, aí mesmo, estamos preocupados com o estado de sítio em que vivemos. Estamos preocupados com o estado de sítio em que vivemos. O pastor John MacArthur fez recentemente uma série de 4 sermões sobre a educação dos filhos, ou os pais poderem ser, ou prover sombra aos seus filhos. Este é literalmente o título da pregação, também prover sombra aos nossos filhos. E eu estou totalmente de acordo com aquilo que ele afirmou e passo a citar. Há um provérbio chinês que diz que uma geração planta as árvores e a outra geração vive nas sombras dessas árvores. De facto, é a responsabilidade de cada geração prover sombra para a próxima geração. O que estamos a enfrentar hoje é feroz. De todas as coisas que mais me perturbam nesta cultura, de todas as coisas horríveis que há, ímpias, pecaminosas, corruptas que existem, a que mais me traz sofrimento é a guerra pelas crianças. Esta cultura está armada para destruir as crianças. Está sistematizada para fazer isso.
E ele então passa a dar dados que são concernentes à realidade norte-americana. 62,5 milhões de bebés foram abortados nos Estados Unidos desde o ano de 1970. Bem, isto fez-me procurar as estatísticas em Portugal. E em números absolutos, Portugal encerrou em 2018, é o mais recente que nós temos, um total de 14.928 abortos desde 1974. Isto inclui bebés que iam nascer com alguma deficiência ou talvez que ameaçavam a vida das mulheres. Mas o que é interessante é que desse total de 14.928, 14.306 foram feitos por totalmente escolha das mulheres, com bebés totalmente saudáveis. MacArthur ainda afirma: todos sabemos também da ruína familiar dos nossos dias. Se a criança escapa ao aborto, ela tem 50% de chance de nascer num casal casado. E ainda assim é possível que esse casal se venha a divorciar. É provável que um dos cônjuges venha a ser infiel aos seus votos maritais. Em Portugal, entre os anos 2001 e 2011, houve menos 39% de casamentos. E só entre o ano 2010 e 2011 houve menos 4.000 casamentos. Ao mesmo tempo, aumentou o número de pessoas em união de facto, que vivem juntas. Cerca de 381 mil em 2001 para 730 mil em 2011. Em divórcios, em Portugal, andávamos em 61,4% em 2019. Ou seja, em cada 100 casamentos, 60 terminam em divórcios. Em 2016, um terço das mulheres divorciadas referiu como principal motivo para ter posto fim ao casamento o ter objetivos de vida diferentes do seu então marido. Esta foi a principal causa do divórcio, apontada por 32%, melhor dito, das quase 43 mil utilizadoras do site NextLove, que é um site de namoro online para pais solteiros e divorciados. Só estou a dizer, não é para pesquisarem. O inquérito feito para avaliar os motivos que levam as mulheres a pedir o divórcio foi divulgado em comunicado pelo NextLove. Em segundo lugar, aparece a infidelidade como causa da separação, apontado por 29,2% das mulheres. Na lista de motivos para acabar com um casamento seguem-se as constantes discussões, eleita por 10% das inquiridas. Depois, a falta de intimidade. Ter um parceiro com doenças mentais ou com má conduta, comportamento inaceitável ao nível emocional, financeiro ou físico, são respectivamente a quinta e a sexta causa para o divórcio. O aborrecimento ou a monotonia aparece em sétimo lugar. Em oitavo está a violência física como causa para o divórcio. E a lista dos 10 motivos que levam as mulheres a pedir o divórcio fecha com os problemas domésticos e problemas monetários. Diz o pastor John MacArthur: no meio de tudo isto, é provável que a criança fique ao cuidado da escola pública, ao cuidado daqueles que têm uma agenda anti-Deus, anti-Cristo e anti-Bíblia. Como vocês sabem, no nosso país, os políticos que hoje governam estão a fazer leis que irão oprimir as crianças. Leis que são tomadas devido à pressão da revolução sexual, homossexual e transexual dos nossos dias. O desejo é fazer todas estas coisas normais e punir aquelas pessoas com leis, ou aquelas pessoas que são contra com leis, ditas como de discurso de ódio. A música, os filmes, a mídia social, a Big Tech, todas elas produzem coisas que destroem os nossos filhos. As nossas crianças estão debaixo de um assalto implacável por parte das forças malignas e elas são indefesas.
A Disney faz personagens transexuais para ensinar às nossas crianças que isso é normal. Vivemos num tempo onde pais totalmente loucos da cabeça, insanos, oferecem às suas crianças opções de identidade de género. O governo agora quer oferecer, para ter mais controle, educação totalmente grátis desde os 3 até aos 20 anos. Isto nos Estados Unidos, para poderem doutrinar estas crianças nisto. Bem, vocês sabem, desde o presidente aos demais políticos, burocratas, professores, pornógrafos, pessoas da mídia, da tecnologia e até pessoas da medicina. Aliás, deixem-me fazer um parênteses. Pais, não permitam, nunca, que os vossos filhos entrem num consultório sozinhos, com um médico. Nunca. Enquanto for menores, sempre acompanhem. Não permitam que isso aconteça. Porque isso tem acontecido. As crianças, as mais indefesas, estão debaixo de ataque. Esta realidade norte-americana não foge da realidade portuguesa. Não é muito distinta. Em 2019, o governo português lançou um despacho que trouxe grande contestação pública, mas também grande aceitação por parte de outros. Aliás, a Associação de Pais, a nível nacional, esteve totalmente de acordo com este despacho, que dizia o seguinte: entre os pontos mais polémicos do diploma está a linha 3 do artigo 5, que estabelece que as escolas devem garantir que a criança ou o jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade. Ou seja, se eu me sinto uma menina sendo homem, eu tenho todo o direito de entrar na casa de banho das meninas porque eu me sinto uma menina. É a minha vontade que está acima de todas as coisas. As escolas devem prover a construção de ambientes que, na realização de atividades diferenciadas por sexo, permitam que se tome em consideração o género autoatribuído. Ou seja, que eu atribuí-me a mim mesmo. Garantindo que as crianças e jovens possam optar por aquelas com que sentem maior identificação. Refere o despacho assinado pelos secretários de Estado de Educação, e passo a dizer o nome para que sabemos quem são eles: João Costa, e da Cidadania e Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro. Nas escolas onde existe uniforme ou qualquer indumentária que distinga as crianças por sexo, defende-se que os alunos devem poder escolher de acordo com a opção com que se identificam. Para Jorge Ascensão, não existe nada de transcendente neste despacho. Tudo normal, tranquilo. Lembrando que é preciso criar condições para que os jovens se sintam bem acolhidos na escola, onde passam a maior parte do tempo. Nisto ele tem razão. Em 2020, saiu a notícia no Jornal de Notícias de que a pornografia infantil lidera denúncias de crimes online. E para que fiquemos horrorizados, isto já fora do nacional, mas a nível internacional, a Unicef, recentemente, há 2 semanas atrás, a organização que existe para promover os direitos e o bem-estar das crianças e adolescentes em todo o mundo, lançou um relatório que afirma que a pornografia nem sempre é prejudicial para as crianças. Estamos em tempos terríveis. Dá vontade de fugir do mundo. Bem, estes dias que estamos a viver são dias que a palavra de Deus já previu. Não são novidades para o crente, embora soframos por estar a viver. Não são realidade, não são surpreendentes para nós. Notem comigo, vamos até Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
E notem o que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquilo que nós estamos a viver. Qual é a realidade? O que é que está a acontecer? Isto não é só algo que Deus tem a dizer sobre os Estados Unidos, se tens acompanhado o que acontece nos Estados Unidos, mas é algo que tem acontecido em quase todos os países do mundo. Notem Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. A criação, este planeta, o universo, dão testemunho de que Deus existe e que Ele é poderoso, sábio, criativo, incrível, transcendente. É o nosso Deus. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Porque a criação dá conhecimento a todos de que Deus existe. Por isso, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque todos sabem que devem procurá-lo, todos sabem que devem buscá-lo, mas não querem. Amam mais as trevas do que a luz. O texto continua, diz assim, versículo 21, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, o homem passou a adorar-se a si mesmo. O homem passou a ser o centro dele mesmo. Vivemos num tempo onde o Deus deste século, o Deus desta era, pretende ser o homem. O texto nos diz, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, por causa de todas estas coisas, notem o que é que Deus faz. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não é o que nós estamos a ver? Não é esta revolução que nós vemos a acontecer na sociedade e a ser promovida pelos nossos governos? Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, literalmente sem afeição pela família e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É o que nós vivemos nos nossos dias. O governo a aprovar aquilo que Deus chama pecado, abominação, que Deus condena. E por isso Deus os tem entregue. E estes são os dias que nós estamos a viver. E aquilo que está a acontecer, sem dúvidas,
deve trazer grande preocupação ao teu coração. Não consigo pensar como é que tu estás tão descansado ou tão descansada ao ver o que acontece à volta dos teus filhos. Em segundo lugar, a segunda preocupação. Estamos preocupados com o facto da igreja estar menos santa e piedosa. Estamos preocupados porque a igreja não está a ser aquilo que ela devia de ser. Este ponto é obviamente difícil de ser tratado, mas a realidade é esta nos nossos dias. A igreja dos nossos dias sofre de analfabetismo bíblico. Ela não conhece a palavra de Deus. Ela não conhece, por causa disso, o seu Deus, o seu Cristo, o seu Evangelho. A igreja não gosta mais de ler e meditar na Bíblia. A igreja não gosta de orar, ela não vem orar. Ela já nem sequer gosta de congregar. E os sinais de corrupção interna são evidentes. Desde pastores a membros, as quedas são muitas e dolorosas. E não sejamos ingênuos. Quando não se serve a Deus, serve-se a outro Deus. Não há neutralidade. Não há um ponto intermédio. Há cada vez mais secularismo na igreja. Há cada vez mais materialismo na igreja. Há cada vez mais imoralidade na igreja. Há cada vez mais corrupção na igreja. A igreja está cada vez mais desinteressada pela obra de Deus, pela evangelização, pelos missionários, pela santidade, pela palavra de Deus, pela oração. Olhamos para a nossa realidade e chegamos a ver a igreja cheia de descrentes vestidos de ovelhas. Mais falsos mestres. E cada vez um pior testemunho de Cristo para o mundo. Bem, o que está a acontecer é aquilo que o Senhor Jesus leu, observou na igreja há 2000 anos atrás. E passo a ler o relatório do Senhor Jesus sobre 3 igrejas da era primitiva. Vamos até Apocalipse, capítulo 2. A partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Uma apresentação que indica que o Senhor vem para julgar. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, quando as mulheres não podem ensinar, mas ela ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a postro na cama, bem como em grande tribulação, e os que adulteraram com ela, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Notem ainda capítulo 3, versículo 1, agora à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque quanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, algumas pessoas desta igreja, ou grande parte desta igreja, eram descrentes, que só iam à missa do domingo, cumprir a sua obrigação religiosa, sem qualquer comunhão, relação com o Senhor Jesus. Por último, notem, a partir do versículo 14 deste capítulo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esta igreja dava náuseas ao Senhor. Esta igreja dava nojo ao Senhor. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então esta era a realidade de muitas igrejas no primeiro século. Bem, o que dizer dos nossos dias? O que dizer 2000 anos depois da igreja de Cristo no Ocidente? Não tenho dúvidas se o Senhor Jesus tivesse que fazer um relatório sobre a igreja dos nossos dias, seria assustador, triste. Nossa segunda preocupação é porque a igreja está menos santa e piedosa. Mas a nossa terceira preocupação é o facto de as famílias estarem menos piedosas também. Se repararam, estamos a ir desde fora até dentro. Até bem próximo das nossas vidas. E a realidade é que a família cristã dos nossos dias não é assim tão piedosa como ela queria ser. Em 1679, o Sínodo da Nova Inglaterra se reuniu em Boston para responder à seguinte pergunta da Corte Suprema da Colónia de Massachusetts: quais são os males que têm provocado o Senhor a trazer juízos sobre a Nova Inglaterra? Esta era a pergunta que eles gostariam de ver respondida na situação em que eles estavam a viver naquele estado. Esta é uma história que podem encontrar também neste livrinho, que eu gostaria muito de recomendar. Se queres ter uma família piedosa, tá bem? Este é um livro essencial para que possas colocar em prática no seio da tua família. Eu sei que muitas famílias aqui já têm este livrinho. Eu estou disposto a oferecer estes 3 livrinhos a quem ainda não tem. Está bem? Ok. Guardado. Está bem? Eu esqueci-me de dizer, é só 5 euros. Não, mentira. Mas este livro, o título é Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. E o pastor Marcelino, ele faz aqui uma excelente análise, desde o passado até a esta época, do nosso ponto de situação como família. E esta era a pergunta que então eles queriam responder há cerca de 400 anos atrás. Porquê que estes males estão a acontecer no nosso estado? O que é que está a acontecer? E eles chegaram a 14 respostas, 14 razões. A 6ª razão dizia o seguinte, passo a citar: há famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite, e muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profanidade e que não são devidamente examinadas. Por esta razão, a ira pode vir sobre eles e sobre os outros que estão ao seu redor. Bem, foi isto que aconteceu, lembram-se?
com Josué e a sua geração, por causa do pecado de Acã, porque ele pecou, 32 homens morreram na batalha contra Ai. Famílias ficaram privadas dos seus pais. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos os seus membros a se sujeitarem à boa ordem como deveriam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência no governo da família. Bem, se isto era assim há 400 anos atrás, o que dizer dos nossos dias? O que dizer das nossas famílias? Podemos dizer que as nossas famílias oram mais que as famílias de há 400 anos atrás? Podemos dizer que as nossas famílias leem mais a Bíblia do que liam há 400 anos atrás? Podemos dizer que nas nossas casas o que soa são hinos e louvores ao nosso Deus? O que fazem a maior parte do tempo os nossos filhos? Aquilo que mais tenho ouvido na minha curta carreira ministerial são pais a dizer: o que é que nós fizemos de errado? O que é que nós fizemos de errado? Por último, estamos preocupados porque temos muitas crianças. Esta semana coloquei-me a contar quantas crianças, porque tenho que estar sempre a atualizar nesta igreja. E bem, a última estimativa dizia que entre os 6 e os 16 anos nós temos 64 crianças e adolescentes. E por enquanto só 5 grávidas. Já enviámos até 6 crianças para a Ruda dos Vinhos. Bem, com tantos ataques e tantas ameaças às nossas crianças, temos que proteger os nossos lares. Para além disto, as nossas crianças elas já nascem caídas, com natureza pecaminosa. Aliás, o pastor Voddie Baucham tem um momento numa pregação muito engraçado. Ele diz o seguinte: as pessoas que não acreditam no pecado original não têm filhos. Eu já disse antes e volto a dizer outra vez, não é um pequeno anjo, é uma víbora numa fralda. Eles nascem e não conseguem ver, não conseguem sentar-se, não conseguem andar, não conseguem gatinhar, mas eles fazem com que todos saibam que eles é que controlam tudo. O choro de birra e da demanda começa bem cedo, o esticar o corpo para sentar na cadeirinha começa bem cedo. A razão pela qual Deus os fez tão pequenos é para que eles não nos matem. E a razão pela qual Deus os fez tão bonitos é para que nós não os matemos. São pecadores desde que nascem. E nascem num mundo neste estado. E se é assim, então famílias, eu e tu devemos estar muito preocupados, muito atentos. Devemos trabalhar imenso pela pureza sexual, moral, espiritual dos nossos filhos. A segunda parte deste episódio fica para a segunda hora também. Vamos orar para fechar aqui. Nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos agradecer pela tua palavra. E por este início, Senhores, de alerta para todas as famílias aqui presentes e para aquelas que nos ouvem em casa. Os dias são difíceis. A igreja não está mais santa nem piedosa. Nem mesmo as famílias estão mais santas e piedosas. E além disso, Senhor, Tu nos tens dado a bênção de ter filhos e mais filhos entre nós. Oh Deus, grande é a nossa responsabilidade. E grande é a nossa preocupação. Senhor, não podemos ficar passivos
Não podemos ser omissos. Não podemos andar distraídos com as coisas deste mundo. Desperta a tua igreja, Senhor. Levanta cada pai aqui presente para governar a sua casa conforme a tua palavra, Senhor. Buscando a pureza de cada membro da sua família. E, Senhor, ajuda-nos a ver agora, nesta segunda parte, a importância da pureza e o ensino da pureza de um pai e de uma mãe que são sábios aos teus olhos. Que possas entusiasmar os irmãos a aprenderes isto tão importante para as suas vidas e as suas famílias. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e bom início de semana a todos.